Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o livro de Romanos. O próprio livro, no capítulo 1, versículo 1, identifica o apóstolo Paulo como o autor do livro. Já o capítulo 16 indica que Paulo usou um homem chamado Tércio para transcrever suas palavras. O livro de Romanos foi provavelmente escrito entre 56 e 58 depois de Cristo. Como todas as epístolas de Paulo às igrejas, ou seja, como todas as cartas de Paulo às igrejas, o propósito de escrever essa carta foi proclamar a glória do Senhor Jesus através do ensino da doutrina, assim como edificar e encorajar os crentes que receberiam a carta. Paulo se preocupava muito com as pessoas que a receberiam, aqueles em Roma que foram amados de Deus, chamados para serem santos. O próprio Paulo era um cidadão romano, porém nunca tinha visitado a igreja de Roma, e essa carta serviu como sua introdução a essa igreja. A igreja de Roma foi formada por judeus que se converteram no dia de Pentecostes, quando Pedro pregou para aquela multidão e muitos se converteram. Aqueles judeus que se converteram e eram de Roma, ao voltarem para suas cidades, fundaram uma igreja. Paulo escreveu essa carta numa cidade chamada Corinto, pouco antes de ir para Jerusalém, para a ocasião da entrega das ofertas que haviam sido dadas aos pobres de lá. A intenção de Paulo era visitar Roma e depois a Espanha. Só que os planos dele mudaram um pouco, porque a intenção dele era fazer uma visita, uma viagem missionária. Porém, foi nessa época que ele foi preso, ou seja, ele acaba indo a Roma, mas como prisioneiro, como lemos no finalzinho do livro de Atos. O livro de Romanos vai nos ensinar sobre 3 coisas. Primeiro, sobre Deus, quem Ele é e o que Ele tem feito. Segundo, vai nos falar sobre Jesus Cristo e o que a sua morte alcançou. Terceiro, ele diz muito sobre nós mesmos, como nós éramos sem Cristo e o que somos depois de termos confiado em Jesus. Paulo recorda que Deus não exige que os homens endireitem suas vidas antes de vir a Cristo, porque Cristo morreu quando ainda éramos pecadores. E mesmo que quiséssemos, nós não conseguiríamos alcançar Cristo sendo pecadores. Somente através dele conseguimos isso. Conseguir endireitar nossa vida é algo inalcançável, pois não somos nós que fazemos isso. Nós temos que ir até Cristo do jeito que estamos, confiando que Cristo vai nos endireitar. É então que Ele fará toda a sua obra em nossas vidas. Paulo, nas suas pregações, fala aos judeus, não só os que se converteram, mas os de Roma, que não acreditavam em Jesus Cristo e, na verdade, pensavam que aquilo era uma seita. Então, ele usa muitas palavras, personagens, profetas e textos do Antigo Testamento, textos que são válidos para os judeus. Paulo cita homens como Abraão, que acreditou e a justiça lhe foi imputada por sua fé e não por obras. Ele também vai citar Davi, que disse: bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem que o Senhor jamais imputará pecado. Paulo usa Adão para explicar aos romanos a doutrina do pecado herdado e usa a história de Sara e Isaque, o filho da promessa, para ilustrar o princípio dos cristãos sendo filhos da promessa da graça divina através de Cristo. Paulo vai explicar para toda a nação de Israel e declarar que Deus não os rejeitou completamente e definitivamente, mas os rejeitou temporariamente. Deus permitiu que eles tropeçassem somente até que o número total de gentios seja trazido à salvação. O livro de Romanos deixa claro que não há nada que possamos fazer para nos salvar. Toda boa obra que já fizemos é como trapo imundo diante de Deus. Todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, e apenas a graça e misericórdia de Deus pode nos salvar. Deus expressou sua graça e misericórdia ao enviar seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Quando entregamos a nossa vida a Cristo, não somos mais controlados pela nossa natureza pecaminosa, mas pelo Espírito Santo. Se fizermos a confissão de que Jesus é Senhor e crermos que Ele ressuscitou dentre os mortos, somos salvos e nascidos de novo. O livro de Romanos nos ensina que não devemos nos envergonhar do Evangelho, mas proclamá-lo a todos os povos. Amém?